Quando John Carpenter filmou o primeiro Halloween, ele não sabia que estava criando um monstro imortal. Frankenstein. O slasher foi o subgênero mais popular do início dos anos 80. Naquela época, tanto os filmes slasher eram os mais vistos, como eram os mais alugados. Eram filmes que eram baixas produções e com muito gore, isso é, muita violência. O mais engraçado é que isso foi gerado por um cara que não tinha nenhuma intenção de fundar esse tipo de filme, que foi John Carpenter. Carpenter não tinha intenção de fazer um filme violento ou de provocar uma onda de filmes violentos. Quando ele fez o primeiro Halloween, em 1978, ele tinha a intenção de fazer um filme semelhante ao Psicose, do Hitchcock. E na época, os críticos apontaram realmente John Carpenter como o novo Hitchcock. Mas o filme foi uma baixíssima produção que gerou milhões e milhões e milhões e milhões. Então aquilo consagrou John Carpenter e consagrou o slasher. Isso é, surgiram milhares de cópias e todas elas procuravam atingir o maior nível de gore, isso é, o maior nível de violência e de sangue. Mesmo que o filme do John Carpenter não fosse um filme violento, não tão violento quanto os outros. Era um filme que se baseava muito mais no clima, numa atmosfera, em um momento em que, em uma noite, diria assim, uma noite especial, uma noite estranha, o Dia das Bruxas, né, tudo poderia acontecer e, no caso, nessa noite, um maníaco, um psicopata, fugiria de um hospício para causar uma série de assassinatos. Essa era a ideia. Era como se fosse um conto de terror. Nada que fosse muito exagerado, mas tudo muito no nível sinistro e de suspense bastante efervescente. Assisti muito filme de terror na minha adolescência, justamente nesse período ali, 85, 86. Então, esses filmes geralmente eram a mesma coisa. Havia um grupo de adolescentes, iam para algum lugar, ali havia um assassino, todo mundo morria. Gore, gore, gore. Era isso. E não tinha nenhuma trama muito especial. Assisti praticamente todos os Sexta-feira 13, todos. Então, quando eu fui assistir o Halloween, que assisti depois de um certo tempo, o primeiro Halloween do John Carpenter, ele já não tinha mais o impacto que teve na época que ele foi lançado, porque eu já tinha visto vários filmes daquele tipo. Então, apesar de depois eu compreender que o John Carpenter ele se baseia muito na atmosfera, uma coisa que os outros filmes não tinham. Quer dizer, é a construção de um clima. É a construção de um clima. É tanto que se você for pegar todos os filmes, for assistir todos os filmes do John Carpenter, você vai perceber que, na verdade, muito dele é a construção do clima. Tem a trama, e a trama é interessante, mas ele constrói o clima que ele realmente quer. E isso é muito especial, isso é muito importante. E nisso consistia a separação entre os filmes do Carpenter e os filmes que eram feitos como uma cópia. Inclusive o próprio Sexta-feira 13. Basicamente, nessa trajetória, quando foi feito Halloween 2, que eu assisti na TV, quando passou, Carpenter não quis mais voltar. John Carpenter não quis, o diretor original. Ele não queria mais voltar. E permaneceu apenas como produtor. E, posteriormente, no 3, lá nos anos 80 ainda,
ele não quis mais o Michael Myers, que era o assassino da série. Então, ele resolveu se livrar dele. Se você assistiu Halloween 3, você vai perceber que o Michael Myers não existe no filme. Não aparece. Ele não queria mais ter aquele personagem. Ele tentou matar Michael Myers, quer dizer, o criador do Michael Myers tentou matar ele, acabar com o personagem. Mas os fãs de Slasher não aceitavam a morte do Michael Myers. E a série naquele 3 fracassou. Em bilheteria, em crítica. E o filme é até bom, não é ruim. Mas o que acontece? Exigiram o retorno de Michael Myers. Porque, de certa forma, a criação superou o mestre. Então, no 4, ressuscitaram Michael Myers. E fizeram pelo menos uns 5 filmes depois. E todos eles com Michael Myers. E o próprio John Carpenter era só produtor executivo. Isso é, não tinha mais nada a ver com a produção. Ele estava muito fora dessas produções. Ele estava fazendo outros filmes, ele não tinha mais intenção de continuar com a franquia. Não queria mais. Então, é interessante que gerou uma série de admiradores. Mesmo com baixas produções, mesmo com bilheteria baixa, porque invariavelmente os filmes começaram a cair de bilheteria, já não geravam tanta bilheteria como no primeiro e no segundo. Mas os admiradores cada vez mais aumentavam em relação àqueles filmes. Os locadores, eles eram muito alugados. Então, havia uma exigência do público em relação a esses filmes. No final das contas, agora me surpreende que, depois de tantos anos, resolvem retornar com Michael Myers. Isso é, no final das contas, aquele monstro que o Carpenter tentou, o John Carpenter, né, o criador, tentou matar no 3, não morreu. Quer dizer, a criatura superou novamente o criador. Embora o Carpenter faça parte, ele é produtor, mas ele viu que ele não podia mais acabar com a onda que ele criou. Mesmo ele estando numa condição, tipo assim, há uma certa admiração nisso. Né? Então, o que acontece? Michael Myers retornou. E Jamie Lee Curtis retornou para a produção. E assim o filme foi um sucesso. Agora, né, recentemente, retornou. E agora, retornou novamente, Halloween Kills. Quer dizer, o novo filme da franquia, uma franquia que o monstro já deveria ter morrido há muito tempo. O que é que se pode fazer? Acho que ele é imortal mesmo. Como todo mundo diz, ele é imparável, né? O personagem não morre nunca, eles sempre ressuscitam, sempre ressuscitam. Ele já foi queimado, ele já foi levou um monte de bala, já cortaram a cabeça dele, já fizeram tudo. Ele é imparável. Acho que o Slasher nunca morre, né? Michael Myers também não.